Seduções, remissões e submissões. Esse é o título do livro de Max Gonçalves, que será lançado hoje à noite aqui em Florianópolis. O livro é baseado em histórias reais e traz histórias de duas mulheres que precisaram usar da sedução para atingir seus objetivos, que se submeteram suas vidas e as vidas alheias e depois buscaram a remissão de suas culpas. A fim de obter paz, justamente elas buscaram essa remissão. A gente vai entender um pouquinho melhor do que se trata essas histórias, agora com Max Gonçalves, que já está aqui com a gente. Boa tarde, Max, bem-vindo. Tudo bem? Tudo bom com você? Quando você começa a ler um livro, assim como quando você assiste um filme, sabe que é baseado em histórias reais, automaticamente você já começa a ler ou assistir com outros olhos, né? Como foi escrever esse livro? Que experiências você teve que viver e com que pessoas você conviveu para chegar a esse livro? Foi muito emocionante, Karen. Primeiro porque elas são mulheres excepcionais, então encontrá-las, uma indiana, em que a história é muito sobre a submissão da mulher. Na Índia, se você imaginar que ainda hoje, nas castas superiores, as mulheres são desdestinadas pela mãe para serem entregues para o marido, é uma história quase inadmissível no século XXI. Então, encontrar uma mulher que superou tudo isso, virou uma cientista e uma escritora também bastante conhecida, mora na África hoje, num programa de anti-AIDS, contra a AIDS, foi uma experiência muito boa. A outra foi sensacional, porque é uma das raras argentinas, ou talvez a única, que sobreviveu à matança das grávidas, que foi feita na época da Revolução Argentina. Você é muito moça, não lembro da Revolução Brasileira e Argentina, mas nós vivemos uns anos muito terríveis na época do militarismo, que coincidiu com os dois países, e ela então é uma pessoa que perde a memória, e nós a reencontramos quando ela estava sem memória, e a história é ela recuperando a memória, indo atrás do filho, e enfim, indo atrás de toda a vida dela e de tudo que ela passou, entende? Então são histórias muito interessantes, até um pouco policiais, né? Procurando o aspecto de onde está a minha vida, onde está a minha verdade, mas sobretudo são histórias que voltam a dar ao ser humano pensar. Eu tenho que ter um olhar de compaixão sobre o mundo, né? Esse nosso mundo tão moderno, a gente acaba vivendo no Facebook, a gente acaba se trocando relações e esquecendo de ter esse olhar de carinho, de compaixão, de entender as pessoas. Fugir um pouco do superficial e saber quem é que está atrás de tudo isso, né? O lançamento do livro acontece agora, mas você já escreve há algum tempo. Olha, o Max Gonçalves, ele é um dos empresários mais atuantes na área da... Coloca aí para mim, por favor. Tecnologia. Na área da tecnologia, tá aqui. Ele presidiu a Petrobras Internacional e a Comissão de Privatização das Telecomunicações no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele é um dos criadores da ONG África, que reúne, entre outras personalidades, Bill Gates e Bonovox. Tudo bem, ele teve uma história aí muito legal, trabalhando, não escrevendo livros, mas ao mesmo tempo ele teve alguns momentos da vida dele que ele gostou de escrever, só que não existia, ele não chegou a lançar nenhum livro. Um deles estava pronto, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e o outro ele escreveu aí numa outra etapa da vida, que é esse que a gente está lançando agora. Em que momento você percebeu que você iria escolher uma etapa da sua vida para se dedicar a ser um escritor? O segundo tempo, Karen, eu acho que todos nós temos que nos dar o segundo tempo da vida, certo? Aí eu já tinha acabado a minha fase de empresário, de empresas, eu acho que eu já tinha passado aquilo tudo, voltei a morar nos Estados Unidos, me separei, estava morando sozinho, como eu digo, comecei a falar comigo mesmo, em vez de falar com os outros, e aí eu decidi, eu vou para as coisas que eu gosto, tive a oportunidade de conhecer pessoas muito interessantes, jornalistas, pessoas com quem eu convivia, e me deu essa vontade de escrever. Meu pai foi um escritor famoso, eu vivi a minha infância cercado de livros, minha irmã, que está aqui hoje me visitando, para ver o livro também, escreveu os livros dela, então a gente sempre viveu nesse ambiente de livros. Livros eram parte da nossa vida. Então, para mim, foi muito bom e lançar em Florianópolis, que é a minha cidade do coração. Eu tenho filhos que nasceram aqui, entende? Ainda tenho uma filha e um filho que moram aqui. E é uma cidade que eu vivi muitos e muitos anos da minha vida, trouxe as minhas empresas para cá, tenho grandes amigos, então eu quis lançar o livro aqui. Apesar que nós já estamos lançando em Portugal também, pela editora do teatro, estamos lançando na França, pela Gallimard. Inclusive, na França, a história da Argentina já vai virar um filme por um grande diretor, o Luc Besson, e a gente deve começar em volta de maio a fazer o filme. Então, as coisas tomaram um ritmo bastante rápido e bastante bom, que é o que eu gosto quando eu trabalho. Ô Max, de que forma a vida de empresário, que foi praticamente a sua boa parte da sua vida, influencia no escritor? Muito, você sabe, porque a gente passa a compreender
o outro lado da vida que a gente não vê quando está daquele lado, muito melhor. Quer dizer, o senso crítico melhora enormemente, entende? A gente fica, quando é empresário, você alcança um certo nível, você fica numa vida até um pouco artificial, né? Você está aqui no avião, no motorista, nisso, nas reuniões, automática, etc. né? As agendas, as 500 secretárias, as festas uma atrás da outra. Então você entra naquela vida e você começa a não ver o outro lado. Quando você se dá tempo e vê o outro lado, você entende aquele lado que você estava e faz uma escolha e você tem uma percepção muito maior, porque na realidade você conseguiu ver e não enxergar essa grande quantidade de seres humanos e de repente você está se enxergando como um ser humano, enxergando ali dentro o que eu acho fundamental. Eu tenho feito muitas palestras para empresários, entende? Dizendo que eu acho que era um curso necessário você viver uma parte do mundo. A nossa ONG é isso. Você tem pessoas como Bill Gates, como Warren Buffett, como Bono, que saem da realidade deles, de pessoas famosas, e a gente senta numa mesa, vai para a África, discute como é que vai fazer aquilo a nível das nossas experiências e opções que a gente tem ali na África, cada um discutindo mais, um puxando para o outro, mas é um negócio muito mais humano e muito menos imposto e muito menos empresarial, como tem que ser a vida empresarial, certo? Muito legal. Olha, o livro será lançado hoje à noite, então, na Livraria Saraiva, no Shopping Iguatemi. Fica aí o convite para vocês. E o Max vai voltar daqui a alguns dias, ele volta aqui, para falar do lançamento do Garota de Ipanema. Com certeza. Né? Que é um livro que você já escreveu há muito tempo. Que é a minha vida com Vinícius, que foi um dos meus maiores amigos, com o Buton, aquela vida da Bossa Nova, que era muito interessante. Com certeza, mais um livro muito interessante. Cara, eu trouxe um livro para você. Deixa eu mostrar a capa aqui, dá para mostrar, gente, aqui mesmo? Ó. Aí, Seduções, Remissões e Submissões de Max Gonçalves. Fica aí, a gente sempre dá dica de livro aqui no Ver Mais, fica aí mais essa dica de livro. Muito obrigado. Obrigada pela tua presença, obrigado viu, a Max? vocês. Você está convidada, se você puder. A partir de que horário o lançamento? 7 horas. A partir das 7 horas, se você puder, vai. Eles eu já convidei hoje de manhã alguns, mas estão convidados. Convidadíssimos. Para irem lá e participarem do lançamento. Obrigada mais uma vez, Max. Muito obrigado a você, cara. E parabéns pelo programa. Você, eu fiquei um tempo sem ver, você está fantástico. Estamos aí, todos nós trabalhando bastante. Muito bom. Parabéns, muito felizes. Querida. Obrigada, viu? Até logo.